Recentemente, eu acredito que você já deve estar sabendo, nós tivemos os indicados para a disputa do Oscar, que vai ocorrer agora no comecinho do mês de fevereiro. O grande destaque das indicações ficou com o filme Coringa. Coringa acabou sendo indicado para 11 estatuetas, incluindo de melhor ator e de melhor para o Joaquin Phoenix e também de melhor filme. Outro destaque foi Scarlett Johansson, muito conhecida pelo filme Os Vingadores, ela interpreta a Viúva Negra, e ela foi indicada para as categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Então é um grande feito. Foi de fato 2019, foi o ano de Scarlett Johansson, grandes atuações, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Mas algo além de tudo isso chamou a atenção principalmente dos brasileiros, que foi a indicação do filme ou do documentário, como você queira chamar, Democracia em Vertigem, da Petra Costa, para o Oscar de melhor documentário. E é claro que isso provocou um enorme burburinho dentro do nosso país, porque o Democracia em Vertigem é um documentário que vai narrando os episódios recentes do Brasil, utilizando fatos reais, tem um certo ar de ficção ali, pelo fato da seleção de alguns elementos. Muitas críticas são feitas ao documentário, porque nesse momento recente da democracia brasileira, por exemplo, Petra não considerou a facada de Bolsonaro. Esse fato acabou sendo omitido do documentário da Petra. Então há ali algumas críticas com relação aos elementos e principalmente com relação à parcialidade da Petra para fazer esse documentário. A Petra, ela tem uma ligação com a Andrade Gutierrez, ela é da a Andrade Gutierrez, da família dela, e isso obviamente acaba dando um certo viés e um envolvimento um pouco mais profundo com o documentário. Andrade Gutierrez, caso você não saiba, ela foi uma das principais empreiteiras que se beneficiou muito durante os últimos anos, durante os anos dos governos petistas. E muitas pessoas acabam até criticando o documentário da Petra, que ele tem um certo grau de propaganda. É um documentário que leva muito a narrativa e a visão do PT, que o impeachment de 2016 foi um golpe. Não estou aqui falando se foi golpe, se foi impeachment. Nós sabemos que essa narrativa do PT de ter sido um golpe que ocorreu em 2016 tem reflexos muito negativos para o próprio partido até mesmo na data de hoje, porque agora Bolsonaro não pode o PT no caso, né, não pode iniciar um processo de impeachment contra Bolsonaro, justamente por conta de toda a narrativa que ocorreu no impeachment de Dilma, dizendo que aquilo foi um golpe e não um impeachment. Então isso enfraquece muito a força do PT como o maior partido da Câmara dos Deputados, o partido que tem a maior quantidade de deputados, a maior quantidade de cadeiras. Hoje o PT fica de mãos atadas, não podendo protocolar qualquer tipo de impeachment contra Bolsonaro, porque como a opinião pública vai reagir? Bom, se agora é impeachment, por que antes vocês chamaram de golpe? Então agora também é golpe? Então perceba que isso enfraquece muito a narrativa do PT e a possibilidade do PT de solicitar, de pedir, de protocolar um processo de impeachment. Mas é claro que tem um grau de propaganda, é uma visão do PT, é uma visão parcial, é muito difícil você ser imparcial nesses casos, em qualquer obra, né? Porque você vai colocar a sua visão, a sua interpretação, e tudo isso acaba trazendo uma certa parcialidade. É como eu falo aqui nos vídeos, eu não faço vídeos de modo imparcial, porque não é possível fazer vídeos de modo imparcial. Porque eu tenho a minha bibliografia, perdão, eu tenho a minha biografia, ou seja, as minhas experiências, também tenho a minha bibliografia, ou seja, os livros que eu li, as coisas que eu vi, então é impossível eu fazer uma análise imparcial das coisas. O que eu tento fazer aqui é uma análise fria, dos fatos aqui para fazer os comentários, uma análise fria e racional. Mas algumas pessoas até mesmo dizem que isso faltou um pouco no documentário Democracia em Vertigem. Não é uma análise tão fria, é uma análise até mesmo mais apaixonada, vendo o tom lamurioso que a Petra emprega no filme, né? Um tom lamurioso, um tom choroso, um tom de vitimizante. E o que acontece é o seguinte, né? Se o Brasil vencer esse Oscar, seria a primeira estatueta que viria para o Brasil, seria um Oscar, claro, para Lula. Lula está disputando o Oscar, pelo menos a narrativa de Lula está disputando o Oscar. É claro que Lula foi um político muito famoso, foi um político muito popular na sua época, lá no início dos anos 2000 até 2010. Nós temos que lembrar que faz 10 anos esse ano que Lula já não é mais o presidente do nosso país e ele ainda tem
uma relevância muito grande, inclusive perante os bolsonaristas. Muitas pessoas se referem ao Lula, é melhor votar no Bolsonaro do que no Nove Dedos, do que no Lula ladrão, só que o Lula faz 10 anos que saiu. Mas ele ainda tem um poder, uma influência muito grande e é lembrado com muito carinho por uma parcela da população e ele disputa sempre nas intenções de voto, ali nas pesquisas de intenção de voto, um lugar para ser o candidato à presidência da República. Em 2018 ele estava muito bem cotado, estava na frente nas pesquisas de intenção de voto e por conta de uma ação de Sérgio Moro, Lula acabou sendo impossibilitado de disputar as eleições em 2018. E quem venceu as eleições foi justamente o seu principal antagonista, o seu principal adversário, Bolsonaro, que após ser eleito traz Sérgio Moro, o carrasco de Lula, para ser o seu ministro da Justiça, uma espécie de bonificação, uma espécie de prêmio pela atuação no julgamento da Lava Jato, que passados alguns meses nós começamos a ter revelações na mão do Glenn Greenwald e de todos os vazamentos do que ficou conhecido como Vaza Jato. E nós percebemos algumas ações, podemos dizer, inescrupulosas de Sérgio Moro na época, juiz, agora ministro da Justiça e também defensor do Caixa 2. Não podemos esquecer disso. Mas o que ocorreu? Sérgio Moro agindo no arrepio da lei, agindo fora da lei, porque descumpriu o artigo 254 do Código do Processo Penal, atuou de modo errado, de modo ilegal na Operação Lava Jato e prendeu várias pessoas, dentre elas o ex-presidente Lula, tirando ele assim da disputa da corrida eleitoral. Se no Brasil Glenn Greenwald tem grandes questionamentos a respeito da sua conduta, principalmente por conta da direita, por parte da direita, por parte dos bolsonaristas e por parte de alguns jornalistas frustrados, como Augusto Nunes e o pessoal do antagonista, que talvez quisessem ter feito esse furo de reportagem e não conseguiram, ou pelo fato de serem lavajatistas, e o Glenn Greenwald atacar direto essa aura de bastião do combate à corrupção que tem Sérgio Moro, nós no Brasil não temos, uma parcela da população brasileira não tem um apreço muito grande pelo Glenn Greenwald. Mas por conta do caso Snowden e do WikiLeaks, o Glenn Greenwald ele tem uma reputação global muito grande, principalmente nos Estados Unidos, onde ele é bastante respeitado. Então, você tem todos esses componentes jogando contra a narrativa da direita, principalmente a narrativa bolsonarista, a narrativa de Moro, e favorecendo a narrativa de Lula como sendo um perseguido político. Porque quando o mundo vê um líder muito popular como foi Lula, um líder que combateu a desigualdade social no Brasil, pelo menos essa é a perspectiva e a percepção que o mundo tem. Um político que foi chamado de o cara pelo Barack Obama. Aquela imagem do G20 é emblemático. O Barack Obama chega, faz um gesto de muita intimidade com o Lula, não é um aperto de mão assim vindo por baixo, é um aperto de mão vindo por cima, como se eles tivessem já muita intimidade, e o Obama chega e fala pro Lula, não, fala para as pessoas que estão em volta, não, esse cara aqui, ele é boa pinta, ele é o político mais carismático do mundo, esse é o cara, ele é boa pinta, tal. Aí o Lula vai, interage com o Obama, vou deixar o link aqui na descrição, porque esse é um dos momentos mais memoráveis de Lula enquanto presidente. Então ele foi um político muito popular, um político que na visão, na interpretação do mundo, ajudou bastante as camadas mais pobres e depois acabou sendo preso. Tá? E muito por conta de na interpretação da interpretação internacional, que não entendem, na verdade, o que se passa no Brasil, por conta de um golpe das elites, e essa narrativa acaba sendo reforçada pelo Democracia em Vertigem, pelo fato de ser um documentário que está no Oscar, ganha projeção, ganha visibilidade, mais pessoas vão acabar vendo, e aí, consequentemente, mais pessoas vão interpretar aquilo como sendo o real do nosso país, favorecendo assim uma narrativa favorável, positiva ao PT, mas principalmente uma narrativa positiva e favorável a Lula. Se ganhar o Oscar, então, Lula marcou mais um golaço. É mais uma daquelas sortes que só Lula possui. Uma daquelas... Enfim, uma daquelas coisas, uma daquelas convergências do cosmo, do acaso que faz Lula se beneficiar. É impressionante a sorte que Lula tem, como tudo no fim parece convergir para dar certo para Lula. Será que deve ser no nascimento de Lula lá em Garanhuns, ele nasceu com um bumbumzinho dele voltado para a Lua, porque
é muita sorte, os fatores conspiram muito a favor de Lula. É como se ele tivesse um superpoder que as coisas para ele acabam sempre dando certo. E é claro que com o passar do tempo, né, com o folclore, isso pode acabar se tornando quase como uma lenda. As coisas ocorrem por Lula porque Lula era um predestinado, até mesmo quando davam errado as coisas para Lula davam certo, e se cria assim toda uma mística, toda uma aura em torno de Lula, né? O que é, em termos narrativos, literários, ficcionais, bastante interessante. Mas, é como nós acabamos de falar, é mais uma desses fatos do acaso que beneficia muito o ex-presidente Lula e também acaba por tabela beneficiando o PT. Prejudica muito a imagem do Brasil no exterior por conta de Bolsonaro e principalmente de Sérgio Moro. Mas vamos ver se vai vencer o Oscar ou se não vai vencer o Oscar. Imaginem só um documentário que fala sobre o PT vencer o Oscar de melhor documentário, a primeira estatueta para o Brasil. Algumas pessoas acham difícil porque o documentário tem lá alguns de seus problemas, ele é uma narrativa, como filme ele é interessante porque prende o espectador por conta das imagens, são imagens muito bonitas, imagens diferenciadas, mas não sabemos se vai ou não vencer o Oscar, mas se vencer o Oscar, eu gostaria muito de ver a cara de Bolsonaro se Democracia em Vertigem vencesse o Oscar. E onde será que Bolsonaro vai acompanhar a cerimônia do Oscar? Será que ele vai estar dormindo? Será que ele vai estar acordado? Vamos esperar com muita ansiedade para ver como que vai ser a reação na cerimônia do Oscar. Nós temos que lembrar que ontem, quando foi divulgado que o Democracia em Vertigem, ontem segunda-feira, quando foi divulgado que o Democracia em Vertigem estaria no Oscar, hashtags subiram no Twitter da direita protestando, né, falando que era falso, que é um filme de ficção, que é um filme mentiroso, que tudo aquilo é mentira. Então a direita se remoendo bastante porque é uma enorme propaganda para a narrativa que Lula fez e que Lula e o PT criaram, tá? É uma narrativa, claro, baseada em fatos reais, porque é um documentário e não uma obra de ficção. Mas se Democracia em Vertigem vencer o Oscar, vai ser bem interessante ver a reação do pessoal da direita. E como eu falei, é mais um caso desses de astros conspirando a favor do ex-presidente Lula. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário a respeito do que você acha do filme Democracia em Vertigem. Você gostou? Você não gostou? Como filme, você acha que foi um bom filme? É um bom documentário? Prendeu a sua atenção? Não prendeu? Você preferia estar assistindo outro filme? Por exemplo, Amadeus. Você assistiu Amadeus, filme do Mozart? É um filme muito legal. Quando eu tava assim, eu gostava muito de filmes de super-herói, agora não gosto tanto, mas eu achei eles muito repetitivos. Eu gostei muito do Coringa, até fiz vídeos a respeito dele. Mas, por exemplo, Vingadores, esse último filme dos Vingadores, Ultimato, em uma determinada parte do filme lá, eu me peguei pensando que seria melhor estar vendo o filme Amadeus do que o Ultimato. Enfim, mas deixa aqui nos comentários o que você achou da Democracia em Vertigem e também me siga no Twitter, é @profileoficial.